Olá, amigos, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa série Revelando os Mistérios das Profecias de Daniel. Eu sou Alexandre Aquino e nós vamos embarcar novamente em uma viagem para o mundo fantástico da Bíblia, especialmente na Palestina, na Babilônia, e nós vamos enxergar e estudar tudo aquilo que o profeta Daniel escreveu para o nosso deleite espiritual e nos prepararmos melhor para a volta de Jesus. O tema de hoje é fantástico. E para estudarmos o tema de hoje, nós precisamos pedir a direção, obviamente, que é do nosso Deus. Então permaneça comigo, não esqueça de compartilhar esse link, é importante que seus amigos e parentes, vizinhos estudem esse assunto conosco, é um assunto pertinente porque ele se refere muito mais aos nossos dias do que aos dias do profeta Daniel e da própria Bíblia em si, tá bom? Feche seus olhos, oremos. Nosso Deus, nosso maravilhoso Pai, queremos agradecer por sua bondade e amor e porque o Senhor tem nos conduzido, Deus, ao estudo da Bíblia com seriedade, um estudo da Bíblia com desejo, Deus, de um crescimento espiritual, de entender qual é a tua vontade e, claro, evidentemente, viver com mais esperança e nos prepararmos para a volta de Jesus. Abençoe, ó Deus, a cada um daqueles que vai assistir esse vídeo e a mim que estou falando também, que eu seja usado em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá projetar o tema de hoje, já está pronto aqui, revelando os mistérios das profecias de Daniel. Pronto, é a 13ª lição que tem o seguinte título: A verdade é deitada por terra. Em Daniel capítulo 7, você se lembra comigo que Daniel vai para o seu leito, vai para a sua cama e Daniel recebe um sonho profético. Ou seja, Deus fala com Daniel por meio de sonhos, em Daniel no capítulo 7. E ele descreve lá o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso, os 10 chifres e o chifre pequeno é o tema da lição anterior. Agora, no tema de hoje, que é Daniel capítulo 8, Daniel agora não está dormindo, ele está acordado e ele recebe uma visão. Daniel, ele enxerga um carneiro, um forte carneiro, que está dando marradas para um lado, para o outro lado e para um outro lado também. E é muito forte, ele tem 2 chifres, um chifre maior do que o outro. De repente, Daniel percebe um segundo animal. Esse segundo animal é um bode, ele descreve como um bode peludo, vem em alta velocidade, voando sem tocar no chão, e esse bode peludo tem um chifre notável entre os olhos, e ele avança na direção daquele carneiro de 2 chifres, existe uma guerra ali, existe uma luta ali, e a profecia diz que o bode vence o carneiro. O carneiro é completamente derrotado por esse bode peludo que voa sem tocar no chão na direção desse carneiro. É assim que descreve Daniel capítulo 8. Então, aquele carneiro com 2 chifres, ele perde a batalha. E quem vence é o bode. Depois de um certo tempo, aquele chifre notável entre os olhos do bode quebra por conta própria. E na cabeça do bode aparecem 4 chifres. Então você percebe na minha ilustração que o bode aqui está sem o chifre entre os olhos, porque é assim que descreve Daniel capítulo 8. E depois que esse chifre cai dentre os olhos, aqui no meio dos olhos, né, do bode, 4 chifres surgem após esse momento. E um pouco mais para frente, Daniel capítulo 8 descreve que um chifre pequeno aparece de um dos 4 cantos da terra e ele cresce e fica extraordinariamente grande e vai inclusive na direção do próprio Deus. O que será que tudo isso significa, não é verdade? Nenhum filme de Hollywood conseguiu descrever tantos detalhes enigmáticos, extraordinários, apocalípticos, como nós encontramos em Daniel no capítulo 8. Então vamos comigo para a Bíblia. O que representavam esses animais e seus chifres? Então está falando aqui do bode e do carneiro a princípio, tá bom? Então o que representavam esses animais e seus chifres? Bora para a Bíblia? Já oramos? Vamos lá. Daniel capítulo 8, verso 20, verso 21. A própria Bíblia já dá a resposta. Verso 20 diz o seguinte, e na sequência 21. Aquele carneiro com 2 chifres que viste,
Quem é que viu? Daniel na sua visão. São os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo, aquele bode que voa sem tocar no chão e derrota o carneiro, o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. Então perceba que a própria Bíblia dá a visão por meio de Daniel e a própria Bíblia já dá a interpretação. Então perceba que é o método historicista de aplicação da própria profecia. Porque Daniel, que teve essa visão, Daniel que viveu no período da Babilônia e no início do período da Média Pérsia, ele nem viu o Império Grego. Daniel não viveu até o ano 331 a.C. Não, Daniel morre bem antes, né? Dezenas e dezenas de anos antes. Então a gente percebe aqui que essa luta é justamente uma guerra entre o Império Grego contra o Império da Média Pérsia. E os dois chifres é justamente porque a Média Pérsia se uniram para vencer a Babilônia, e você já viu isso no vídeo anterior. Agora, o chifre notável entre os olhos, quem é esse chifre notável entre os olhos, que é o primeiro rei? Representa, obviamente, Alexandre o Grande, que era o imperador da Grécia. Então, existe aqui um paralelo entre Daniel capítulo 8, que estamos vendo agora, o Daniel capítulo 7. Vamos refrescar a nossa memória. Daniel capítulo 7 aparece um leão com 2 asas, depois um urso com 3 costelas na boca, depois um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, depois um quarto animal terrível, espantoso, com 10 chifres, e depois aparece um chifre pequeno. Quando chega no capítulo 8 de Daniel, perceba que já não aparece mais a Babilônia. Daniel capítulo 2, a Babilônia aparece na cabeça de ouro da estátua de Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, no sonho que o rei teve, que Daniel interpretou mediante o poder de Deus, Babilônia é a cabeça de ouro, medos e persas o peito e braços de prata, o quadril da estátua, que é de bronze, é a Grécia, as pernas de ferro, Roma, e os pés, em parte de barro e de ferro, representa a Europa, que nós conhecemos muito bem. Daniel capítulo 7, o leão é a Babilônia, como está aí na sua tela, o urso Medo-Pérsia, o animal, que é o leopardo de 4 cabeças, a Grécia, e o quarto animal terrível e espantoso é o Império Romano, e depois o chifre pequeno representa Roma no período cristão ou no período papal. Os 10 chifres, vocês já sabem, da cabeça do quarto animal representa a Europa, assim como os 10 dedos da estátua. Mas no capítulo 8, Deus tira a Babilônia de cena porque Babilônia já estava em decadência. Babilônia já não fazia mais parte do quadro escatológico, muito menos da história, a partir desse momento. Então, como a história já está se avançando, no capítulo 8, Deus é mais pontual e ele se preocupa mais, já falando da próxima nação que viria, que seria a Média Pérsia. Então, o bode, aliás, o carneiro, melhor dizendo, o carneiro com 2 chifres, no capítulo 8 de Daniel, é representado em Daniel capítulo 7 pelo urso com as 3 costelas na boca. Né? Essas 3 costelas na boca do urso estão representando as suas principais conquistas, por isso que o carneiro de 2 chifres dá amarradas para 3 direções. Eu já vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, tá bom? Então vamos continuar a nossa explicação. Lá no Daniel capítulo 7, aparece um leopardo com 4 cabeças, não é isso? E já em Daniel, no capítulo 8, aparece o bode peludo, que a própria Bíblia, no verso 21 do capítulo 8, identifica como a Grécia, né? Então existe um paralelo do capítulo 8 com o capítulo 7 de Daniel. Animais que eram representados em Daniel 7, eles aparecem em Daniel capítulo 8 com outros animais, com exceção da Babilônia, como eu já falei para vocês. Então, acontece algo interessante. O leopardo tem 4 cabeças e depois que o chifre entre os olhos desse bode cai e quebra, que representa a morte de Alexandre o Grande, Alexandre o Grande conquistou o planeta inteiro, era bem jovem, com 30 e poucos anos, ele já era imperador mundial, só que ele morre cedo também, morre na Babilônia. Então, ele morre por questões da vida, né? Não foi em batalha, não foi numa guerra que Alexandre morre na Babilônia. Como Alexandre o Grande não tinha filhos, o que acontece? Esse leopardo com 4 cabeças representam os 4 generais
que eram amigos de Alexandre, que eles tentam governar o mundo grego, o Império Grego, justamente porque Alexandre não tinha filhos. Então, os 4 generais combinaram entre eles e eles colocaram, então, cada um numa ponta do reino. Tá? Então, por isso que o bode aparece com 4 chifres: Cassandro, Ptolomeu, Seleuco e Licímaco. São os 4 generais que dominam o Império Grego logo após a morte de Alexandre o Grande. Mas o que eu acho interessante, amigos, e eu posso avançar para mostrar para vocês, que em Daniel capítulo 7, o 4º animal, que é um animal terrível, espantoso, com 10 chifres na cabeça, nós sabemos que é o Império Romano, a gente já estudou isso no estudo anterior, não é verdade? Só que quando chega em Daniel, no capítulo 8, nós não temos um animal para representar Roma pagã e Roma cristã. Não. Perceba que aparece um chifre pequeno. Então, do mesmo modo que tem um chifre pequeno em Daniel capítulo 7, também tem um chifre pequeno em Daniel capítulo 8. Então, deixa eu apresentar para vocês aqui novamente, tá vendo? Então, o bode é a Grécia. O chifre entre os olhos que cai representa a morte de Alexandre o Grande. Os 4 chifres na cabeça desse bode, ou as 4 cabeças do leopardo, representam os 4 generais que dominam o império após a morte de Alexandre. Mas depois aparece um chifre, que é um chifre pequeno a princípio, mas depois ele cresce. E você vai entender no estudo de hoje porque ele se avoluma e ele cresce tanto. Então, Daniel 7 tem um animal terrível, espantoso, que é Roma, e depois o chifre pequeno representa Roma cristã. Já em Daniel capítulo 8, o chifre pequeno representa Roma em 2 fases, pagã e Roma cristã. Lembra quando Constantino, lá para o 3º século, ele se converte, né, e ele entra para o cristianismo, não é verdade? E ele traz o paganismo para dentro da igreja também e tal. Então, representa Roma no período pagão e também no período cristão também. Então, vamos avançar no nosso estudo para que fique mais claro ainda e mais evidente. Segunda pergunta: que semelhança há entre o chifre pequeno de Daniel 8 e o chifre pequeno de Daniel 7? A Bíblia diz o seguinte, Daniel capítulo 8, verso 9 até o verso 12, do verso 24 também até o verso 25, a Bíblia diz o seguinte: saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus. Grande é o seu poder. Destruirá os poderosos e o povo santo e fará prosperar o engano. Então você percebe aqui que o chifre pequeno, a Bíblia dá as características, ele se torna muito forte para o sul, ou seja, para o Egito, está falando da expansão do Império Romano, para o sul, o Egito, para o oriente, que é na direção da Síria, e para a terra gloriosa, representando obviamente a região da Palestina. Cresceu até atingir o exército dos céus. Aqui é no período que Roma se torna Roma cristã e luta contra os cristãos e persegue os cristãos. Então, nesses versos aqui apresenta Roma no período papal ou político, papal não, no período pagã, melhor dizendo, e no período político. Daí cresce para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Cresceu até atingir o exército dos céus, representando então justamente os cristãos na Idade Média que sofreram na mão do Império Romano cristão, e como você já sabe muito bem, nas últimas lições nós vimos isso. Grande é o seu poder e destruirá os poderosos e o povo santo, o povo de Deus. E a Bíblia tristemente diz, fará prosperar o engano. O engano iria prosperar num grande período da história, com falta da verdade, falta da Bíblia, falta do povo de Deus pregando o evangelho por causa dessa perseguição aí, né? Então, como vocês podem ver, deixa eu colocar aqui para nós, a próxima slide, aqui. Bom, eu fiz aqui para vocês observarem um paralelo do chifre pequeno. Ó. O chifre pequeno em Daniel 7 e Daniel 8. Então, Daniel 7, o chifre pequeno sobe por último. Número 2, ele é mais robusto. Número 3, fala com insolência e blasfêmia. Número 4, faz guerra contra o povo de Deus. E 5, mudou os tempos e a lei.
Daniel capítulo 8, falando do chifre pequeno, sobe por último, é muito forte, enquanto que lá em Daniel 7 diz que é muito robusto, né? Em Daniel 8 diz que é muito forte. Daniel 8 diz que o chifre pequeno se levanta contra o príncipe dos príncipes, e lá em Daniel 7 diz que ele fala com blasfêmia. 4, Daniel 8 diz que ele destrói o povo de Deus. E 5, deita a verdade por terra. Então nós temos aí em Daniel 7 e Daniel 8 as características do chifre pequeno. Então, qual é a intenção principal do poder religioso romano? Daniel capítulo 8, do verso 11 até o verso 12, diz o seguinte: sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército, uma referência a Jesus Cristo, e tirou o sacrifício diário, e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Então mostra que depois que o Império Grego, depois que Alexandre morre, ou seja, depois que Alexandre morre, os 4 generais dominam o Império Grego. Só que de um dos 4 cantos da terra vem esse poder romano, que é o chifre pequeno. Em Daniel 8 ele tem 2 fases, que é Roma pagã e Roma cristã, né? E ele começa a crescer, e ele ganha, obviamente, da Grécia, e domina o Império Grego, cresce na direção da Síria, cresce na direção do Egito e cresce na direção da Palestina e do Ocidente também, e do Oriente. Ou seja, a expansão de território do Império Romano é muito grande. Só que chega um determinado momento da história que Roma deixa de ser Roma pagã, passa a ser Roma cristã, e ela cresce também na direção do povo de Deus, cresce na direção de Deus, ou seja, é um crescimento horizontal, mas é um crescimento vertical também, porque acaba agregando para si características religiosas. E como você pode ver no texto bíblico aí, o Império Romano cristão, né, o poder do chifre pequeno, do anticristo, da besta, cresce contra Cristo Jesus, cresce contra o trabalho de Jesus, contra o sacrifício diário, cresce contra o santuário de Deus, deita a verdade por terra, e a Bíblia termina dizendo que prosperou, tipo, deu certo, né, durante um certo período da história. Então você sabe muito bem que a igreja cristã, no passado, como eu já falei no último vídeo, ela vendia indulgências. A pessoa, para obter perdão dos pecados, tinha que dar dinheiro para a igreja. E quando o dinheiro era entregue nos cofres da igreja, nas salvas da igreja, o pecador voltava para casa perdoado, segundo as tradições da igreja romana, da igreja cristã romana. E isso era blasfêmia, isso era pecado, além de falar da penitência, da idolatria, da adoração de ídolos, da guarda, a própria guarda do domingo, né, da perseguição contra os cristãos que eram verdadeiros à Bíblia, eram fiéis a Jesus, fiéis à verdade que está na palavra de Deus, aos mandamentos do Senhor. Milhões de pessoas morreram porque não queriam abrir mão da fé. E será que você não está abrindo mão da sua fé lá na escola, no trabalho, no meio da sua família, dos seus vizinhos? Não abra mão da sua fé. Não abra mão da verdade, mesmo que isso venha custar algum tipo de sofrimento, tribulação para você, para mim, né? Mesmo que isso venha gerar a morte, nós devemos ser fiéis a Cristo, assim como os cristãos foram na Idade Média, né? Lembra que o Império Romano, através aí de Constantino, que ele se converte para o cristianismo, ele se batiza, por incrível que pareça, mas sem abandonar a vida dele de idólatra, né? Os ídolos começam a entrar na igreja. A guarda do domingo começa a ser estabelecida aos poucos, a partir da data que você vê aí na nossa tela. Aqui está o decreto de Constantino. Então as pessoas começam a quebrar a lei de Deus, começam a deitar a verdade por terra, e tudo isso foi profetizado por Daniel. Daniel recebeu visões e sonhos. Deus revelou para Daniel que chegaria um momento da história que as pessoas pisariam nos mandamentos, na guarda do sábado, virariam as costas para a verdade essenciais dos quais Deus revelou na sua palavra, né? Mas olha, o mais importante de tudo é que nós temos que ter em mente é o que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, e também 1 João capítulo 2, verso 1. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. É quem mesmo? Cristo Jesus, homem. Em João diz: se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo,
o justo. Portanto, o papel de Cristo depois da sua ascensão, quando Cristo chega no céu, é justamente se tornar o nosso advogado, o nosso mediador, o nosso sacerdote. Então, quando alguém aqui na terra começa a perdoar pecados, quando alguém aqui na terra começa a ouvir os pecados dos outros, né? Conta para mim aqui os seus pecados, através de atitudes de confissões e tal, e começa a dizer assim, você tem que orar 10 vezes o Pai Nosso, e começa a dar tarefas religiosas, você está tomando o lugar de Cristo. O que Jesus quer fazer é justamente que entreguemos o coração para Ele, que amemos o Senhor de todo o coração, e por causa da salvação pela graça, devemos obedecer aos seus mandamentos. Porque Jesus Cristo é o nosso mediador, Jesus Cristo é o nosso advogado, e só existe Ele, e mais ninguém, junto do Pai para fazer essa função. Então, o chifre pequeno começa a deitar o santuário por terra, o sacrifício diário por terra, começa a jogar o sacrifício de Jesus por terra e pisotear a verdade justamente porque tenta ocupar uma função que não é dele. Tá certo? Entenderam? Então, nós precisamos olhar para Cristo Jesus. Agora, Jesus se encontra no santuário nesse exato momento para ouvir as suas orações. Então, quando nós nos achegamos diante de Cristo, sem precisar de mediador humano, nós contamos para Ele o que a gente sente, as nossas vitórias, as nossas derrotas, e quando a gente se aproxima dEle, confessa os pecados, pedindo perdão, pedindo misericórdia, o sangue de Cristo que foi derramado é suficiente para salvar você e a mim. E nós passamos pela doce experiência do arrependimento e, claro, evidentemente, do abandono do pecado e andamos numa novidade de vida. E santuário seria deitado abaixo no período de Roma papal? Hebreus, capítulo 9, verso 24, diz o seguinte, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Então perceba que depois da ascensão de Cristo, Cristo entrou em um santuário que não tinha sido feito por mãos humanas. Então, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, no mesmo céu, onde está esse santuário, que é o santuário celestial, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, a Bíblia está dizendo, eu vou repetir, porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o autor de Hebreus coloca na época dele que Jesus Cristo, e na nossa época também, entrou no santuário para interceder por nós. Nós não precisamos de pastores, não precisamos de sacerdotes, ministros, padres, papas. Cristo faz essa função, é Cristo que está no santuário celestial, lá no céu, diante do trono de Deus, intercedendo por você e por mim no santuário celestial. Então, amigos, o santuário que foi deitado abaixo, obviamente não foi o santuário de Jerusalém, porque o santuário de Jerusalém foi destruído no ano 70. No ano 70 depois de Cristo, o Império Romano mesmo destruiu o santuário terrestre que ficava em Jerusalém. E Jesus tinha ido para o santuário celestial no ano 31, que foi justamente no ano da sua ressurreição e da sua ascensão. Então nós precisamos decidir hoje a quem a gente vai servir. Se nós iremos servir Jesus Cristo como nosso mediador, como nosso Salvador, ou se nós iremos para agentes humanos, com métodos humanos, com tradições, né, com pensamentos humanos, uma forma de salvação humana através das obras, ou se nós vamos através de Cristo, através de sua graça. Nós também precisamos decidir a quem nós iremos obedecer, se é a lei de Deus, os 10 mandamentos, ou se nós vamos obedecer a guarda do domingo, que foi estabelecida a princípio pelo imperador Constantino, que era imperador romano. E depois ele se torna um imperador romano cristão, trazendo do paganismo para a igreja cristã tudo aquilo que a Bíblia proíbe: idolatria, adoração ao sol, que é o dia de domingo, não é verdade? Então nós somos chamados hoje para amarmos a Cristo, que é o nosso Salvador, e por causa dessa graça, porque nós somos salvos, devemos então guardar os 10 mandamentos. Amigos, nós sabemos que a lei de Deus foi estabelecida até bem antes do povo de Israel. Por exemplo, o sábado mesmo na criação, não tinha judeu ali. Abraão, que foi o primeiro, vamos dizer, o primeiro hebreu, né? Foi Abraão, ele vai existir
séculos e séculos depois do estabelecimento do sábado lá no Jardim do Éden para Adão e Eva. Então o povo de Deus sempre guardou o sábado, porque é uma marca que representa o povo de Deus dos últimos dias, é uma marca de adoração ao Criador e também de fidelidade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 5. Até quando o santuário celestial seria pisado pelo poder religioso de Roma? Daniel capítulo 8, versículo 14 diz o seguinte, o anjo falando para um outro anjo, né? Porque ele viu na visão do capítulo 8. E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado. Esse período profético de 2.300 tardes e manhãs, a gente vai estudar no próximo vídeo, tá? No próximo vídeo você vai saber por quanto tempo, né, o santuário seria pisoteado, a verdade deitada por terra, tentando neutralizar o trabalho de Cristo no santuário celestial, substituindo a forma correta de salvação, né? A gente vai ver tudo isso no próximo vídeo, a questão do tempo, até quanto duraria tudo isso que Daniel viu no capítulo 8. Mas o que vamos nos atentar agora é o santuário será purificado. E eu quero te levar para o Antigo Testamento, para a gente poder entender isso melhor. Você se lembra que quando o povo de Israel estava lá no deserto, o santuário, o tabernáculo, foi colocado justamente no meio do povo de Israel. Então, o acampamento do povo ficava nos arredores do santuário. Então, se você cometeu um pecado, você pegava um carneiro, ou você pegava um bode, você levava então para o santuário, você entrava no santuário, e aqui teria um sacerdote te esperando, ele iria te auxiliar nesse papel, você colocaria a mão na cabeça do animal inocente, confessaria o pecado para Deus e mataria o animalzinho. Então o sangue era derramado, né? O sacerdote recolhia esse sangue e o animal era queimado em cima do altar. Então isso funcionava diariamente, né? O sangue era derramado na base do altar e assim sucessivamente. Mas quando chegava no final do ano, do calendário religioso judaico, o sumo sacerdote, ele precisava fazer a purificação do santuário. Por que precisava fazer a purificação do santuário? Porque tinha alguns sacrifícios que o sacerdote pegava o sangue, levava para dentro do santuário, e o santuário tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo, e o sacerdote, né, ele aspergia o sangue nessa cortina que separava o santo do santíssimo. Então, simbolicamente, o pecado saía do pecador, era transferido para o animal e para o sangue do animal, que foi morto naquele momento, o animalzinho que morreu, e simbolicamente o pecado era levado para dentro do santuário e aspergido também na cortina. Isso acontecia diariamente, mas chegava no final do ano, o sumo sacerdote, ele precisava fazer algo interessante. O sumo sacerdote precisava de 2 bodes. Um bode representava Jesus, o outro bode era o bode Azazel, eu explico isso no outro momento. O bode que representava Jesus era o bode expiatório. Esses pecados acumulados no santuário no ano todo, simbolicamente eles eram transferidos para esse bode que representava Jesus, e esse bode era morto para fazer a purificação do santuário e, consequentemente, de todo o povo. O povo ficava nos arredores do santuário, orando e clamando a Deus, pedindo perdão e salvação. Tudo isso daqui era uma miniatura do grande plano da salvação de Deus que iria se desenrolar no decorrer da história. Por exemplo, quem é o carneiro? Quem é o carneiro que morria todos os dias? Representava Jesus. João Batista falou isso. Em João capítulo 1, verso 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele aponta para Cristo. O altar de sacrifício, como você pode ver aqui na ilustração, representava o quê? A cruz de Cristo. Na verdade, foi ali onde que Cristo morreu. Aqui o pátio ou o átrio desse santuário representava o quê? O planeta Terra, o lugar onde Cristo morreu. Mas só que Cristo subiu para o céu. E Hebreus capítulo 9, verso 24, diz que Cristo entrou no santuário não feito por mãos de homens, mas sim o que está no céu para interceder por nós diante do Pai. Ele entra no santuário celestial. Então, tudo o que acontecia aqui na Terra era para representar de forma macrocósmica o que aconteceria depois. Então, o santuário tinha 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. No lugar santo era o sacerdote que trabalhava diariamente, não é verdade?
castiçal de luz representando Jesus como a luz do mundo, os pães ali representam Jesus como o pão da vida, e o altar de incenso, que ficava bem na divisa aqui entre o lugar santo e o santíssimo, representava as orações dos santos, do povo em relação ao nosso Deus, para o nosso Deus. No lugar santíssimo tinha aqui a Arca da Aliança, né, que é o segundo compartimento, que só o sumo sacerdote entrava nesse ambiente uma vez por ano, depois que ele matava o bode que representava Jesus, que é o bode expiatório. Lembra disso que eu acabei de falar? Muito bem. Então, ele vinha diante de Deus apresentando esse sacrifício e pedindo perdão pelo povo e por ele também. Então, quando o sumo sacerdote removia esse pecado ou os pecados acumulados simbolicamente no santuário e transferia para o bode, o santuário era purificado e o povo também era perdoado, representando que Jesus Cristo faria isso também no santuário celestial, e a gente vai ver isso na próxima aula, tá certo? Então, o sacerdote ele precisava matar esse animal que representava a cruz de Cristo. Cristo que é o nosso mediador, Cristo que é o nosso advogado, Cristo que é o nosso sumo sacerdote e Cristo que é o nosso cordeiro. O sangue de Cristo sendo derramado era representado no ritual do santuário para dar para você e para mim a salvação. Então hoje não precisamos mais matar o cordeiro, porque nós temos Cristo. Cristo já fez todo esse trabalho. Em que tempo isso ocorreria? Em que tempo isso ocorreria? E qual esperança Cristo nos deu? Daniel capítulo 8, verso 17, e Daniel capítulo 7, verso 18, a Bíblia diz assim: o anjo Gabriel disse, entende, para quem? Para Daniel, filho do homem, pois essa visão se refere a quando? Os dias de Daniel? Para os dias de Antíoco Epifânio? Não, a Bíblia está falando que essa visão se refere ao tempo do fim, justamente o tempo que nós estamos vivendo hoje. E a Bíblia continua dizendo, no capítulo 7, verso 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão para todo sempre de eternidade e eternidade. Então, essa visão da purificação do santuário e também da queda do chifre pequeno, do poder romano, da igreja romana, do poder papal e também da libertação do povo de Deus, da restauração da verdade, dos 10 mandamentos, da salvação única e exclusivamente pela graça, da mediação de Cristo Jesus no santuário celestial. Tudo isso foi contemplado na profecia de Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 7 também. E finalmente a profecia diz que nós que somos o povo de Deus, receberemos o reino e vamos viver eternamente felizes ao lado do Senhor. Portanto, amigos, Cristo está chamando você hoje e a mim também para tomarmos uma decisão. Quem nós iremos servir e quem nós iremos obedecer? A salvação é por meio de Jesus. E não existe homem nenhum na face da terra que pode dar salvação para você, a não ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nesse exato momento se encontra no santuário, esperando a sua confissão, o seu arrependimento, a sua entrega, voltar para os braços dele, tomar uma decisão ao lado do Senhor e abrir o coração. Você não deseja, na hora desse estudo, tomar essa decisão? Você não deseja permitir que Cristo opere um milagre na sua vida e na vida da sua família, na sua vida religiosa? Porque eu desejo isso. Eu desejo que Jesus habite em minha vida, porque quando Ele vier, eu possa morar com Ele, viver com Ele para todo sempre, porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu advogado, Ele é o meu sacerdote, e Ele me purificou, e Ele quer purificar você também. Então, por isso, nós precisamos tomar uma decisão. E qual é a decisão de hoje? Permito Deus restaurar a verdade no meu coração. Quero seguir a Cristo Jesus. Deseja isso mesmo, no fundo do coração? Deseja seguir a Cristo e permitir que a verdade seja restaurada no seu coração? Oremos. Maravilhoso Deus, nosso Senhor, muito obrigado pelo estudo de hoje. Que essa bênção desse estudo, Deus, faça bem para a nossa vida espiritual e que sejamos iluminados e que busquemos estudar mais, a conhecer mais, para que a nossa decisão seja solidificada na rocha, que é Cristo Jesus, que é o nosso advogado, o nosso mediador, e só por meio dele existe salvação. Nos leve para uma vida de obediência, porque nós já somos salvos pela graça, em nome de Jesus. Amém. Valeu, amigos. No próximo estudo, nós iremos estudar as 2.300 tardes e manhãs, que seria purificado o santuário e apresentaria, melhor dizendo, a restauração da verdade de um modo completo.
Até a próxima, se inscreva no canal. Deus abençoe.